Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, professora Cássia. Olá, professora Josiane. Olá, coleguinhas. Nosso grupo hoje ele tem o tema de sífilis congênita e sífilis na gestação. E segundo informações do Ministério da Saúde, a sífilis na gestação ela é um grave problema de saúde pública, porque ela é responsável por altos índices de mortalidade intrauterina. Inúmeras evidências indicam que o acompanhamento do pré-natal adequado é um importante fator de diminuição de incidências e agravos, como baixo peso ao nascer, prematuridade, infecções congênitas e óbito perinatal. Para que tais desfechos sejam evitados, é necessário que a assistência oferecida cumpra requisitos mínimos, o que tem tradicionalmente atribuído a um mínimo de consultas à época desde o início do acompanhamento. Consta-se que, embora seja imprescritível garantir a realização de um número mínimo de consultas e a precocidade dessas, é importante que se avalie a qualidade do rastreamento e a qualidade da consulta e o rastreamento das infecções da transmissão vertical. A sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é curável e exclusiva do ser humano. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios, como estágio primário, secundário, latente e terciário. No estágio secundário e no primário, a possibilidade de transmissão é maior. A sífilis ela pode ser transmitida através de relação sexual sem camisinha, sem proteção, com uma pessoa infectada, ou a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê durante a gestação ou no parto. A infecção por sífilis ela pode colocar em risco não só a vida do concepto, mas também a vida da gestante. O acompanhamento das gestantes e os parceiros sexuais durante o pré-natal previne a sífilis congênita e é fundamental. E em formas mais graves da doença, no caso a sífilis terciária, se não houver o tratamento adequado, pode realmente levar a pessoa à morte. Recomenda-se que essa gestante ela faça 3 testes para sífilis ao longo de sua gravidez. No primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento do parto ou do aborto. A sífilis congênita ela pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os 2 primeiros anos da criança. Mas quais são as complicações da sífilis congênita? São aborto espontâneo, parto prematuro, má formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental e morte ao nascer. A sífilis congênita ela constitui o mais grave desfecho adverso prevenível na gestação, o que responde por aproximadamente 50% de recém-nascidos com sequelas físicas, sensoriais ou de desenvolvimento, quando não resulta na perda fetal perinatal. E a assistência a essa população deve ser o principal objetivo para evitar o comprometimento do feto e do recém-nascido, conforme recomenda a Política Nacional da Atenção à Saúde Integral da Mulher. Todas as mulheres devem ser assistidas de forma integral e adequada às suas necessidades. A penetração do troponema no organismo humano é decorrente à relação sexual. Logo após o troponema atingir o sistema linfático regional e por disseminação hematogênica, vai para outras partes do corpo. A resposta da defesa local resulta numa erosão, numa exuração no ponto de inoculação. Enquanto a disseminação sistêmica ela vai resultar na produção de complexos imunes circulantes que podem depositar em qualquer órgão. Entretanto, a imunidade humoral não tem capacidade de proteção e a imunidade celular é mais tardia, então ela permite que o Treponema pallidum multiplicar e sobreviver por longos períodos. Já a sífilis congênita ela é o resultado da disseminação hematológica do T. pallidum na gestante infectada ou na que não teve o tratamento adequado. E essa disseminação ela vai ocorrer através da via
transplacentária, que no caso é a transmissão vertical. A infecção do embrião ela pode ocorrer em qualquer momento da gravidez ou no estágio da doença materna, no caso é quando a mãe já tinha essa doença e engravidou. Os principais fatores que determinam a probabilidade da transmissão são da mãe para o concepto, o estágio da sífilis e a duração da exposição do feto no útero, né? E, portanto, a transmissão será maior nas fases iniciais da doença, quando há mais espiroquetas na circulação. A taxa de transmissão é de 70% a 100% na primeira e na secundária, de 40% na fase latente e 10% na latente tardia. A maioria das mulheres infectadas é identificada durante a gestação ou no momento do parto. No entanto, observa-se que entre 38% e 48% delas ainda chegam às maternidades sem resultados de sorologias importantes, como a sífilis, toxoplasmose e HIV, necessitando assim de testes rápidos no momento do parto, que podem impedir que as ações preventivas de transmissão vertical sejam realizadas. O diagnóstico da sífilis, na ausência de manifestações clínicas, é feito por exames sorológicos. Atualmente, o exame mais utilizado é o VDRL. O VDRL é um teste não treponêmico, ou seja, não utiliza antígenos de treponema pálido que apresentam alta sensibilidade e baixa especificidade. A sensibilidade do VDRL é de 70% na sífilis primária e 99% na secundária e latente, com até 1 ano de duração e pode alcançar uma positividade de 100%, pois estas fases cursam com valores mais altos de titulação no exame quantitativo. Apresenta ainda rápida negativação em resposta ao tratamento, sendo o ideal para o rastreamento e controle de cura da sífilis. O TPHA é o teste mais utilizado para a confirmação de diagnóstico de sífilis, por ser um teste treponêmico, ou seja, que possui alta sensibilidade e especificidade para o treponema pálido, além de apresentar um menor custo. Se tratando da epidemiologia, a sífilis gestacional é um grave problema de saúde pública, sendo responsável por altos índices de morbimortalidade intrauterina. Segundo estimativas da OMS, ocorrem 340 milhões de casos de STs no mundo por ano, entre as quais 12 milhões são de sífilis, e em 90% dos casos acontecendo em países em desenvolvimento. No Brasil, a prevalência média varia entre 1,4% e 2,8% entre as gestantes. Estima-se que apenas 32% dos casos são notificados, refletindo uma importante deficiência na qualidade dos serviços de assistência ao pré-natal e ao parto. As atuais recomendações do Ministério da Saúde para o atendimento da sífilis durante o pré-natal devem ser realizadas na primeira consulta, ainda no primeiro trimestre e no terceiro trimestre da gestação. O Ministério da Saúde do Brasil lançou em 1993 o projeto de eliminação da sífilis congênita em consonância com a proposta de controle do agravio das Américas. Formulado pela Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, nesta iniciativa foi definida como meta a redução de incidência e valores menores ou iguais a 1 caso por 1.000 nascidos vivos. A sífilis na gestação ainda é observada em parcela significativa de mulheres, o que favorece diretamente a ocorrência de sífilis congênita. A assistência a essa população deve ter como principal objetivo evitar o comprometimento do feto e do recém-nascido e, conforme recomenda a Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher, todas as mulheres devem ser assistidas de forma integral e adequada às suas necessidades. No Brasil, no ano de 2000, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, que tem por objetivo assegurar a ampliação do acesso da cobertura e da assistência pré-natal, parto e puérpero no país, e reduzir a morbimortalidade materna e perinatal. O programa estabelece critérios de atenção, como a realização de um número mínimo de 6 consultas, realização de triagem sorológica com um exame VDRL, outro VDRL por volta da 30ª semana de gestação e a aplicação da vacina antitetânica segundo o esquema recomendado. A OMS preconiza ainda a realização de um terceiro VDRL no momento do parto para todas as gestantes. Reforça-se a importância do tratamento para sífilis gestacional, principalmente a fim de diminuir casos de sífilis congênita, que é quando a sífilis é passada para o feto através da placenta. Então, temos como resultado de um não tratamento
natimortalidade, prematuridade ou morte neonatal. Então, é importante fazer o tratamento, e esse tratamento ele vai ser feito a partir de esquemas com medicamento penicilina. Ele vai ser adequado ao grau da infecção no momento que é descoberto, e a penicilina é a única droga que é eficaz para tratar o feto. Então, esse tratamento ele se faz através de 2.400.000 unidades internacionais de penicilina bizantina no caso de uma sífilis primária, 2.400.000 unidades internacionais de penicilina por 2 semanas consecutivas no caso de uma sífilis secundária ou latente recente, e 2.400.000 unidades internacionais a cada semana por 3 semanas para sífilis tardia ou de duração indeterminada, né? No caso das gestantes que possuem alergia à penicilina, que por sinal é um evento raro, mas que pode acontecer, a gente utiliza a recomendação de dessensibilizar para poder utilizar a penicilina, né? Porque é o único medicamento realmente capaz de tratar o feto durante o processo da gestação. Consideramos o tratamento inadequado quando ele é feito com algum outro medicamento que não seja a penicilina, ou quando ocorre uma interrupção desse tratamento, mesmo que tenha sido feito o uso da penicilina, quando o tratamento ele é feito através de esquema inadequado para o grau de infecção, quando o parceiro não é tratado também, no caso ele também tenha sífilis. E tudo isso são informações que vão estar constando no cartão da gestante e que vão ser observadas quando ela der entrada para ter o seu bebê, né, no caso do hospital. Ainda é bastante disseminada a informação de que a demanda dos serviços de saúde são exclusivamente para mulheres, crianças e idosos, então a figura masculina ela se ausenta um pouco devido a isso, o que pode dificultar a eficácia do tratamento de uma gestante com sífilis, já que quando o parceiro dela também testa positivo para sífilis, ele precisa fazer um tratamento adequado, que vai ser importante para enfatizar que tenha um fim no agravo do quadro e também a mulher possa ter uma cura eficaz. Então, no caso desse tratamento, para ele ser totalmente adequado, ele tem que ser feito e finalizado até os 30 dias antes do parto, e também o seu parceiro deve estar tratado completamente e para poder seguir para um parto seguro. Outros aspectos que também são abordados como uma dificuldade para realizar o tratamento até o fim é que as mulheres relatam sentirem que esse é um tratamento muito doloroso para elas, ou então quando elas vão ao UBS não tem o medicamento para fornecimento no momento, então elas juntam essas informações e simplesmente param o tratamento, que é doloroso, então eu não vou querer fazer mais, o que eu fiz já deve ser o suficiente, para mim já tá bom, então elas simplesmente desistem desse tipo de tratamento por essas dificuldades e acham que está tudo bem, quando na verdade elas estão se prejudicando e prejudicando também os seus bebês, né? Então é importante que a gente repasse essas informações, repasse também um certo tipo de conforto para a mulher, para ela entender especialmente que isso é importante, que finalizar o tratamento é a melhor opção e que no fim o melhor que ela vai estar fazendo é realizando o tratamento e finalizando ele de forma segura. Mesmo com todos os recursos disponíveis, existem mulheres que não fazem o tratamento adequado ou simplesmente desistem, então os bebês que nascem dessa gestação, eles vão ser submetidos a exames físicos, a hemograma completo, estudo radiográfico e punção lombar. São exames e estudos para observar se essa criança realmente ela tem a sífilis congênita, né? E o esquema terapêutico para o tratamento, ele vai depender do quadro clínico.
No momento que casos de sífilis gestacional for controlado, consequentemente isso vai refletir na diminuição de casos de sífilis congênita e também na diminuição de natimortos, casos de bebês que nasceram prematuramente ou de morte neonatal. Então, sempre vai haver a possibilidade de ocorrer um tratamento inadequado ou de uma mulher não fazer o pré-natal, mas o importante de fazer o pré-natal é justamente entender o que está acontecendo, o que pode ser tratado. Então, vemos também, a partir disso, a importância de que faz na vida de uma grávida as consultas de pré-natal. Gestantes com sífilis são referenciadas como pré-natal de alto risco, então eles vão estar sendo responsabilidade do médico, mas também vão ter a contribuição da equipe de enfermagem, onde o enfermeiro ele é o protagonista, já que é o mais capacitado para repassar informações como a forma que o tratamento vai ser feito, a maneira como o medicamento deve ser tomado, e também vai estar avaliando possíveis riscos tanto para a mãe como para o bebê, entre outras condutas. Então, o enfermeiro ele vai estar sendo fundamental, já que é o que está mais capacitado para realizar um fortalecimento na transição pré-natal, e diante também da necessidade de diminuir casos de sífilis congênita, o enfermeiro ele tem essa conduta de acolher a gestante de forma que faça ela se sentir segura, para haver uma relação harmoniosa e também ética, para poder repassar orientações a partir dessas orientações, tanto para a gestante como para o parceiro dela, poder implementar uma relação que contribua para as ações que sejam eficientes para combater doenças como a sífilis, por exemplo. Então, esse acolhimento vai fazer com que a gestante se sinta segura para relatar as situações que estão ocorrendo com ela, fazer perguntas. Então, o enfermeiro vai estar esclarecendo as dúvidas que essa gestante tem, e tudo isso faz parte de uma grande relação que vai ser construída a partir das consultas de pré-natal. E então, ele vai ter esse papel muito importante, que é contribuindo para os descréscimos do caso de sífilis. A partir disso, a gente consegue entender a importância da função do enfermeiro para o manejo adequado dos usuários e também para o controle de agravo. Não só o enfermeiro, como também todos os profissionais da saúde, que configuram relevantemente uma participação de disseminação de informações que são baseadas na atenção primária. Então, essas informações elas são importantes para combater doenças sexualmente transmissíveis, e a gente percebe que é um conjunto, o enfermeiro com o agente de saúde, com o médico, e para a disseminação de todas essas informações, para diminuir casos também, para combater doenças sexualmente transmissíveis que podem resultar em problemas mais sérios, tanto para a vida de uma gestante com sífilis, por exemplo, como também para o seu bebê, que pode ter uma sífilis congênita e, através disso, acarretar vários outros problemas para a vida dele. E finalizo aqui essa apresentação ressaltando como somos privilegiados de ter o SUS, que proporciona para uma gestante portadora de sífilis a oportunidade de ter o diagnóstico, de ter o tratamento de graça e poder fazer esse tratamento completo com acompanhamento de um profissional, ter o acompanhamento do profissional lhe ajudando, lhe orientando durante toda a sua gestação, assim também como podendo ter o tratamento adequado para o seu parceiro e, em conjunto, conseguir chegar à eficácia que vai trazer um benefício para todos. Onde nessa atenção primária também a gente pode contar com a agente de saúde, que vai na casa da gestante, que fala, olha, vim lembrar que o seu pré-natal está chegando a data de retornar para uma consulta, e tudo isso é um privilégio que o SUS nos proporciona. Então, deixo aqui essa ressalta e também agradeço desde já por todos que assistirem esse seminário de sífilis gestacional, agradecer pela oportunidade de
poder participar e falar um pouco sobre esse assunto. Espero que a gente tenha conseguido repassar informações importantes para todos vocês e também ressalto que qualquer dúvida nos procure, que vamos tentar sanar da melhor forma possível. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigada.